Então, aqui pode acontecer festas, eventos e o horário de abertura do restaurante funciona todo O dia? restaurante ele funciona ou- o café da manhã das 6h30 às 10 horas, depois inicia a parte do almoço das 11 às 14 horas e depois inicia no happy hour pela tarde, 18 horas e vai até às 23, né, de operação normal, aberta a público, né? Principalmente nosso foco é o público externo, né? Ele atende o nosso hóspede também, mas ele está aberto a todo o público da cidade, região que estiver por aqui. Uma gastronomia muito interessante, ela vai ser montada na parte de um buffet executivo ao meio-dia e toda a linha de à la carte para os horários da noite, né? O próprio o hotel hoje opera, é uma estrutura própria, mas é um terceirizado que faz a operação do restaurante, mas com a ideia, a mesma filosofia, a mesma imagem que o Locanda quer transparecer para a comunidade. Então ele também, além de atender a parte do restaurante em si, ele vai atender toda a demanda necessária para a parte de alimentação e bebidas na relação aos eventos, né? E uma questão muito importante quando a gente pensa nessa parte, nesse segmento de serviços, é a própria capacitação das pessoas e trabalhar, porque tu não pode estocar um serviço, né? Que Sem nem um dúvida, sem produto dúvida. que eu busco amanhã, um hotel, tu tem É um... formação e consumo imediato, né? Exato, então esse talvez seja o maior desafio para ti, em termos de administração do hotel, as pessoas, capacitação das pessoas e a própria ocupação, a taxa de ocupação do Eu vou te dizer assim, empreendimento. ó, que nós passamos um período, eu principalmente, de muita ansiedade no ano passado, quando a gente estava finalizando essa, digamos, estrutura física e começamos a articular essa parte de movimentação de contratação de pessoal, formas de operação, implementar a filosofia. Então, a ansiedade foi muito grande, mas também tivemos uma grata surpresa que nosso processo seletivo, a ansiedade era em função do que, Joelma? Sabe-se que aqui tu não tem, a cidade está estruturada com muitos bons hotéis, mas digamos assim, a necessidade de mão de obra ela é muito escassa. É diferente de uma capital, a partir do momento uma capital que tu, digamos que faça um anúncio necessitando de alguém que com experiência em todas as funções de hotel, tu tem uma vinda muito grande. Agora aqui em Novo Hamburgo é um pouco diferente, né? A região tem, mas normalmente ao natural são muito menos hotéis na sua proporcionalidade que uma capital. Então a ansiedade era muito nesse sentido, não vamos ter. E realmente se confirmou isso. Nós tivemos assim, profissionais com experiência, poucos, né? Mas fomos muito felizes que nesse recrutamento se conseguiu grandes profissionais sem experiência. Então a gente está estruturando treinamento, dando um suporte, né? Então tivemos assim, se eu for fazer uma avaliação a grosso modo, da nossa equipe hoje nós temos assim com experiência no segmento a 25%. O restante são pessoas que nunca trabalharam em hotel, né? É a experiência nossa da diretoria também, né? É um desafio novo para nós e para a nossa equipe. Mas assim, tem estado muito, aquela ansiedade toda se transformou em alegria, porque nós estamos contentes com o feedback e com a própria operação. Eu digo, a tua ansiedade toda é botar a funcionar e ver se funciona. Eu digo assim, tem que ter autonomia e para nós ela funciona, porque o hotel é uma concepção, tem suas peculiaridades, que eu digo assim, ó, tu inaugurou, tu não fechou mais. São 24 horas por dia e 7 dias por semana. Então tu tem que ter equipe funcional, perfeita, em todo dia. Da meia-noite ao meio-dia. E é importante E meio-dia à meia-noite que tem que sempre ter... tem que ter alguém no empreendimento que também tome a decisão na ausência do gerente administrativo. Então isso também é a própria delegação. Isso é muito importante, né? Tu dá autonomia para as equipes, Exato. né? Que tu tem assim a concentração maior, se dá o que num hotel? É a parte de recepção, né? Que é o primeiro contato do hóspede com o hotel muitas vezes, né? Na recepção eu digo no contexto geral, a parte comercial, recepção, desde mensageiros, recepcionistas, comercial, coordenadores do setor. E depois nós temos, seriam dois grandes grupos, a recepção e depois a governança, do qual são as camareiras, a governanta, que fazem todo, digamos, os bastidores. Às vezes não são muito vistas na sua circulação, mas fazem uma parte fundamental desse contexto, né? E muitas vezes o hóspede que acaba vendo elas, que cruzam em momento no corredor, mas assim, ó, todos os setores têm os seus coordenadores e eles têm toda a sua autonomia de tomar decisões, claro, até um determinado limite, né? Mas as decisões inerentes, assim, como tu disseste, essa situação. Eu, no final de semana, vou ter a minha folga, vou ter que me ausentar. Todos os setores responsáveis têm suas autonomias. Depois eles são tanto elogiados como cobrados por decisões tomadas, né? Mas realmente
é um desafio sempre de tu fazer isso, tu conseguir profissionais para te conseguir delegar dessa forma. Mas assim, podemos dizer que a gente está muito bem encaminhado, muito contentes nesse sentido. Todas as pessoas responsáveis, digamos assim, entusiasmadas, né? Isso é muito importante também, porque nós, o contato, como tu mesmo disseste há pouco, a situação, por exemplo, do serviço, ele é gerado, consumido e avaliado na hora. Então, se eu não tiver alguém com o seu sorriso estampado, com a sua espontaneidade na recepção de cara, eu já começo a ser rotulado. Então, quanto mais eu tiver a possibilidade de ser assim, ter uma equipe satisfeita, uma equipe contente e animada, maior resultado nós vamos ter, maior resultado tanto de satisfação do hóspede, com certeza também o resultado dos negócios, que é o objetivo, a sua rentabilidade, a sua operação, né? Então, para nós, assim, quanto mais estimularmos, e eu posso dizer assim, sou suspeito de falar, mas se a gente continuar exercendo esse trabalho, melhorando, a gente está muito bem encaminhado. Tanto que os resultados são ainda incipientes no contexto geral, mas os contatos, esse próprio retorno está se tendo da comunidade como um todo, está sendo muito positivo e estimulante para nós no atual momento. Que bom. Bom, seguimos então no segundo bloco conversando com o Ricardo Porte aqui no Hotel Locanda.